Então tá, só antes de dar de começar em si, eu gostaria de dar mais dois ou três pequenos recados. Quarta-feira nós vamos ter um programa que é um programa de integração cooperativista, é uma formação de lideranças, cujo tema será regulamentação e demandas jurídicas da cooperativa. O palestrante será o Abel, né, juntamente com a doutora Camila e outros gestores da área. Na quinta-feira, nós teremos um tema doença de Crohn, manifestações intestinais e extraintestinais, exames de imagem e demais outros exames. O palestrante será o Fabiano Quarto e o moderador será o Nicole. E na quarta-feira da semana seguinte, né, no dia 30, nós teremos uma última aula desse tema doença de Crohn, que a gente exauriu o tema mesmo, que será a doença de Crohn, como escolher a opção terapêutica, com o Fabiano também, e a moderadora será a Fernanda Carrareto. Tá bom? Hoje nós vamos falar, o tema será urgências oftalmológicas, mas quem vai conduzir essa parte aí vai ser o meu amigo Fernando. Vai lá, Fernando. Bom, boa noite para todos. É um prazer tê-los aqui. Parabenizar o Bruno pela iniciativa via Centro de Estudos. A gente com algumas dificuldades devido à pandemia, da gente fazer aquelas nossas reuniões presenciais, e aí está usando essa ferramenta agora de conseguir fazer essas reuniões online, o que permite colegas também dos outros municípios estarem participando. Hoje quem vai estar falando para a gente é o nosso colega cooperado, Dr. Marcelo Abrantes. Dr. Marcelo, ele é médico oftalmologista, cooperado da Unimed Sul Capixaba. Ele fez a faculdade de medicina na UFES. Não vou falar o ano, porque apesar do cabelinho estar preto, já tem alguma quilometragem aí rodada. Ele depois fez a residência médica dele, especialização na Unifesp, Hospital São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e depois fez a especialização dele, a subespecialização dentro de oftalmologia, na questão de retina cirúrgica e retina clínica. Então, passar a bola aí para o Marcelo para estar conduzindo a apresentação. Ei, boa noite, Fernando, boa noite, Bruno, boa noite a todos aí que nos estão escutando. Gostaria de agradecer as palavras do Fernando, do Bruno, e parabéns para o Centro de Estudos pelas essas iniciativas. As aulas estão muito legais, a aula do doença de Crohn foi muito legal, achei bem interessante. Espero poder fazer uma aula cheia de tantos conhecimentos quanto os conhecimentos lá do Fabiano 4. Marcelo, você desculpa, eu esqueci só de uma coisa. Fala. Eu esqueci de fazer as perguntas. Das perguntas. Faz aí. Desculpa. A Alessandra que me lembrou aqui. Você coloca a perguntinha, Bia, por favor? Desculpa, vou colocar a primeira agora. Não, tá tranquilo. Minha cunhada é maquiadora, né? Mas ela não aguenta, não. Claro, não dá. Aí são 5 minutinhos para responder, né? Ela ia fazer a maquiagem, ela disse, ai, cunhada, eu não quero, não. Eu vou ficar nervosa, eu vou ficar... Você também, olha só. É um minutinho cada pergunta, né? Você tem que fazer isso. Aí depois a gente mostra essa alteraçãozinha aqui, vai. É um minutinho para cada pergunta, Bia. Tá. Mandei pela e como mandei deve. Isso. Vamos passar para a segunda perguntinha?
Então, vocês estão conseguindo ver a pergunta? Sim. Já estamos na segunda? Porque eu estou vendo como... A gente está na primeira ainda, Bruno. É. Pode passar para a segunda, Bia, por favor. Só um minutinho. Tá aparecendo a segunda? Estou na primeira ainda. Agora tá na segunda? Sim. Agora foi para a segunda. Tava aparecendo um erro aqui. Ah, não, agora foi. Vamos dar mais uns segundinhos, depois eu te falo, você passa para a terceira, tá bom? Tá bom, doutor, obrigada. Você, Bia. Vamos passar para a próxima? Cadê um minutinho? Aí. Gente, pode responder que essas respostas são anônimas, tá? A gente só tem acesso ao percentual pré e pós-teste. Então, a gente não sabe quem fez nada. Ainda bem, porque eu já errei quase todas uma vez. Vamos passar para a próxima, Bia. Isto. Mais 20 segundinhos só e a gente finaliza. Aí, ao fim da apresentação do Marcelo, eu repito essas mesmas 4 perguntas que a gente vai avaliar qual foi o acerto pré e pós a apresentação. Obrigado. Pode finalizar. Vamos finalizar. Marcelo, você me desculpa, tá? Não, tranquilo. Pode finalizar, Bia. Isso. Tudo certo aí? Vamos lá, Marcelo, desculpa. Pode continuar. Então, queria agradecer de novo ao Bruno, ao Fernando, ao pessoal do Centro de Especialidades. Bruno sugeriu que a gente falasse um pouquinho sobre urgências oftalmológicas no pronto-socorro geral. Então, vamos agora passar um pouco sobre as urgências oftalmológicas que a gente vê num pronto-socorro geral, os diagnósticos mais comuns e aquela conduta inicial que a gente pode fazer para
triar o paciente ou já dar um encaminhamento mais direcionado para o especialista se houver necessidade. Então, vamos lá. A gente sempre, quando discute sobre pronto-socorro, tem aquela discussão de o que é uma urgência e o que é uma emergência. Então, os dois termos, eles são bastante parecidos e costumam ter um pouco de confusão entre eles. Emergência são aqueles casos que a situação não pode ser adiada, né? A gente tem que tentar resolver o problema no momento em que ele foi identificado, porque se não houver, caso ele não seja resolvido, pode-se até correr risco de morte. E uma urgência é quando uma situação crítica, que pode se tornar uma emergência caso não seja atendido, mas via de regra, a urgência você dispõe de algumas horas, algum tempo para tomar alguma atitude. Pensando na oftalmologia, a gente teria uma divisão que seria um risco de vida do paciente, né? O risco de vida do paciente, num pronto-socorro, a gente teria que encontrar como uma emergência uma celulite orbitária e as lesões neurooftalmológicas, arterite de célula gigante, amorose fugaz, paralisia terceiro par, que podem estar ligados e ser sintomas de AVC. Então, seria o que a gente se preocuparia muito com a vida do paciente. E a gente tem que também lembrar da parte oftalmológica, que seria a urgência para a pessoa não correr o risco de perda visual. Aí, a gente, num pronto-socorro, apesar de ser mais raro, o principal seria trauma ocular, e, em segundo lugar, as doenças vasculares da retina, né, a oclusão de artéria central da retina, glaucoma agudo de ângulo fechado, que apesar de ser um pouco raro, não é muito incomum, e descolamento da retina. Vamos lembrar que na emergência a gente tem que descartar as causas graves, né? A gente não quer fazer diagnóstico mirabolante na emergência, não. Eu peguei essa foto aqui como exemplo dos diagnósticos mirabolantes. Essas figuras de cima, esse olho azul bonito aí com esse halo marrom em cima, isso é um famoso anel de Kaiser-Fleischer, que a gente aprende na faculdade para responder prova de residência, né? Tem um sinal do panda, que eu aprendi com os radiologistas. Ali a gente consegue ver também ali um anatomopatológico do fígado da pessoa. Então, a gente aprende anel de Kaiser-Fleischer, né? Mas o que a gente vê nos pronto-socorros algumas vezes são as miíses oculares, que é um negócio que ninguém quer ver, mas é o que a gente vê na realidade. O anel de Kaiser-Fleischer, né, que a gente aprende na faculdade, a gente vê uma vez na vida, porque é muito raro, é um negócio que todo mundo lembra, mas que quando vê mais do que uma ou duas vezes na vida, essa pessoa pode se dar satisfeita. E aqui, então, esse slide com bastante informação, é o que seriam as urgências oftalmológicas verdadeiras, né? O que para o oftalmologista é uma urgência para o risco de perda de visão e, em alguns casos, também para o risco da pessoa, o risco da perda de vida da pessoa. Então, nós temos aqui principalmente os traumas, trauma com laceração de pálpebra, trauma ocular contuso, trauma ocular penetrante, fratura blowout também, hemorragia retrobulbar, são todos muito ligados a trauma. Aqui a gente volta a falar da celulite orbitária. As lesões de córnea, ceratite microbiana de córnea, queimadura química de córnea. As doenças mais oftalmológicas mesmos, né, oclusão de artéria central da retina, as doenças retinianas vasculares, endoftalmite, descolamento de retina, e lembrando sempre das doenças neurooftalmológicas, que apesar de serem raras, quando não são feitos o diagnóstico em tempo hábil, tem um risco razoável, né, risco até de vida dos pacientes, uma trombose cavernoso, uma hemenopsia bilateral homônima, você pode deixar de fazer um diagnóstico num pronto-socorro de uma lesão potencialmente grave. Aí aqui, esse slide é interessante que ele mostra qual que é a realidade de um pronto-socorro de oftalmologia. Esses são pronto-socorros de oftalmologia, não pronto-socorro geral. Então, tem aqui, Universidade Federal de Goiás, eles fizeram uma triagem de 2.105 pacientes em um ano. 25% corpo estranho, 23% conjuntivite, 11% de ceratites e úlceras de córnea e 7,2% de tumorações e lesões de pálpebra, com esse adendo aqui que eles fizeram diagnóstico pronto-socorro de 5% de pacientes com olho seco, que é uma coisa que ninguém do pronto-socorro tem que dar diagnóstico de olho seco, né?
porque não é uma doença de pronto-socorro. E o interessante é que dessas 4 doenças mais comuns, a única que pode ser considerada uma doença de pronto-socorro de urgência são as ceratites e úlceras de córnea, que aqui ficaram em terceiro lugar. Aí aqui a gente vê que esse ciclo se repete, né? Uma semana do Hospital das Clínicas da USP, do pronto-socorro oftalmológico, a gente vê que a grande maioria é conjuntivite, lesão de pálpebra, corpo estranho extraocular, corpo estranho de córnea, a famosa fagulha que caiu no olho. Então, a grande maioria não é urgência. Santa Casa de Limeira, cidade do interior de São Paulo, mesma coisa, corpo estranho, conjuntivite, tumorações e lesões de pálpebra. Uberlândia, uma cidade grande, um perfil parecido, uma cidade maior que Cachoeiro, mas um perfil parecido com a gente, assim, de ser aquela cidade meio grande, meio do interior, né? Corpo estranho, conjuntivite infecciosa, ceratites e úlceras de córnea. Então, o que eles menos se atendem são as urgências graves mesmo. O que a gente vê mais no dia a dia são o que é considerado mais simples. E aí a gente acha que isso é só aqui no Brasil, mas se a gente for olhar para os Estados Unidos, aqui o Massachusetts Eye Infirmary, lá em Michigan, eles atenderam 377 mil pessoas em 14 anos e fizeram um levantamento, e desses pacientes, 86 mil nem precisavam de ter ido para o pronto-socorro. E 1 de cada 4 pacientes que procura um serviço de emergência para doenças oculares tem alterações leves, não precisariam de ir. E só desses 377 mil, só 25.300 pacientes tinham doenças oftalmológicas realmente consideradas emergências. Então, a gente estuda para as emergências, mas acaba aprendendo a tratar os casos mais simples, mais leves. Aqui esse slide é um slide um pouco utópico, né? Que é o que o clínico geral, o plantonista, precisaria para ele fazer um exame oftalmológico básico. Precisaria de uma tabela de optotipos, né? A tabela de letrinhas lá, para a gente ler as letrinhas, uma lanterninha, oftalmoscópio direto para fazer a aferição do reflexo pupilar do aferente e do eferente. Lembrar de fazer as versões oculares, né? Pedir para o paciente olhar para os lados para identificar uma diplopia. E um cotonete, um colírio anestésico para poder melhor observar o paciente, fazer uma ectoscopia, inverter uma pálpebra. Tá? Esse seria, a gente sabe que não é fácil, é utópico isso, mas é o que precisaria de ter uma tabelinha de visão no fundo da porta do consultório, para o paciente sentado na maca ou de porta fechada, você pedir para ele tentar ler o que está escrito lá, é o que a gente tentaria, assim, como mínimo, para conseguir avaliar melhor a parte oftalmológica do paciente. E esse aqui, o famoso olho vermelho agudo, é o que a gente vê no pronto-socorro, né? É o que a maioria de pessoas que já deram plantão, pronto-socorro infantil, pronto-socorro de adulto, pronto-socorro só oftalmologia, o que mais a gente vê é o famoso olho vermelho agudo. E várias coisas são interessantes da gente aprender, né? A primeira coisa é que todo paciente com conjuntivite vai ter o olho vermelho, mas nem todos os olhos vermelhos vão ser causados por conjuntivite. Então, achar que tudo é conjuntivite, a gente não vai ter um caminho legal, né? Conjuntivite, todo mundo vai ficar com o olho vermelho, mas nem todo mundo com o olho vermelho vai estar com conjuntivite. Então, é esse aqui, é o que a gente vê no pronto-socorro. É a criança com os olhos e as pálpebras hiperemiados, é um rapaz aqui com o olho meio acanhadinho, aquele olho vermelho. É isso que a gente vê, na maioria das vezes, no pronto-socorro. E aí a gente tem que seguir alguns raciocínios. O paciente está com o olho vermelho, mas tem perda de visão. A perda de visão, baixa de acuidade visual, sugere gravidade. Tem que pensar em doenças que causam baixa de visão, glaucoma, uveites, úlceras de córnea. É só um olho ou são os 2 olhos? Os 2 olhos, a gente pensaria mais em doenças sistêmicas, alergias. Tem muita dor ocular intensa, o paciente não consegue nem conversar com você direito de tanta dor. A gente tem que pensar em corpo estranho de córnea, abrasão de córnea, glaucoma de ângulo fechado. Tem sensação de corpo estranho, o olho está arranhando? Abrasão de córnea, corpo estranho de córnea. Então, são várias
linhas de raciocínio que a gente vai, com poucos minutos conversando com o paciente, a gente vai desenvolvendo. Tem muita secreção, provavelmente é uma conjuntivite. Secreção muito abundante, conjuntivite bacteriana. Secreção mais aquosa, conjuntivite viral ou conjuntivite alérgica. Tem muita coceira, provavelmente é alergia, né? A pessoa com muita coceira nos olhos, a gente tem que pensar sempre em conjuntivite alérgica. Tem pálpebras inchadas, alergias, infecções. Pálpebras muito inchadas, a gente tem que pensar em celulite orbitária. Tem nódulos nas pálpebras, ordelo, calágio. Tem fotofobia, o paciente não consegue abrir o olho porque, além de dor, ele está com muita sensibilidade à claridade. A gente tem que pensar em problemas de córnea, escoriações de córnea, ceratite, uveíte, né? Lembrando aqui de um macetinho, ó. Qualquer paciente que está com muita dor ocular, com sensação de corpo estranho, você tem que presumir que ele está com uma lesão epitelial da córnea e você pode pingar uma gotinha de colírio anestésico. Se essa dor passar, se essa dor atenuar, a chance de ser realmente um corpo estranho de córnea ou uma abrasão de córnea é muito grande, você já consegue triar melhor esse diagnóstico. E aqui tem um lembrete, paciente que usa lente de contato e vai para o pronto-socorro com hiperemia, com dor nos olhos, precisa de ir no oftalmologista depois. A chance desse paciente ter uma infecção nos olhos devido ao uso da lente de contato é muito grande. Aqui a gente tentei fazer um organograma aqui para ajudar os médicos, né, os colegas médicos. Paciente chegou no pronto-socorro com olho vermelho agudo e tem trauma, tem história de trauma, você faz a inspeção dos olhos e dos anexos e você vai encaminhar para o oftalmologista. Trauma, contuso ou perfurante, precisa de ser avaliado pelo oftalmologista. Teve exposição a elementos químicos, álcalis e ácidos, precisa de fazer lavagem com solução salina e remoção de partículas, e precisa de ser encaminhado. Tem corpo estranho de córnea, precisa de fazer uma inspeção e de encaminhar para o oftalmologista. Então, por enquanto, esses pacientes todos, a gente vai encaminhar para o oftalmologista. Tem dor com exposição à luz, com córnea normal, se tiver pupilas normais, a gente pode pensar em uma uveiite aguda, pupilas dilatadas, um glaucoma de ângulo fechado. Glaucoma agudo de ângulo fechado. Tem dor à exposição à luz com uma córnea anormal, a gente pensa numa ceratite. Tem secreção, conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana. Não tem secreção, hemorragia subconjuntival, hiposfagma. Então, essa linha, esse raciocínio de diagnóstico, essas chaves essa linha de raciocínio, né, o famoso raciocínio diagnóstico, a gente tem que lembrar disso e tem que ter em mente tanto as coisas mais simples, como as conjuntivites, como as ceratites, como as coisas mais graves, né, como um glaucoma agudo de ângulo fechado. Então, vamos lá, vamos continuar com esse monte de coisa aqui. Trauma ocular. Trauma ocular eu acho que é a parte mais difícil e talvez a que mais assuste quem está trabalhando no pronto-socorro. Segundo a Previdência Social Brasileira, o olho é a quinta parte do corpo mais atingida pelos acidentes de trabalho. O olho só fica atrás dos dedos, das mãos, dos pés, dos joelhos. 4% das lesões de acidente de trabalho acometem nos olhos. Lembrar dos traumas oculares em crianças, objetos pontiagudos, contusões e contato com substâncias químicas, né? Lembrar nos adultos de disputas nos esportes, acidente de trânsito, fogos de artifício. Isso é o que a gente vê dos traumas oculares, que é os mais comuns. Esse aqui, ó, entrou um papelão de um rojão no olho dele no último jogo do Flamengo, lá em 99, o Flamengo acho que era na Libertadores, o cara foi estourar um rojão, a gente vê aqui à direita um ultrassom ocular com o corpo estranho enorme lá dentro do olho e aqui à esquerda, no intraoperatório, lá na SEMES, a gente operando, tirando o papelão do olho do cara lá. Ó. O paciente nunca mais torceu pro Flamengo na vida dele. Trauma ocular perfurante, então. Como que a gente vai lidar com esse caso? Tem que fazer uma história clínica, fazer uma avaliação cuidadosa. O olho vai estar vermelho, no sentido do olho estar quente, dolorido. Evitar manipulação excessiva dos olhos. Se for possível testar a acuidade visual, isso tem importância até legal, você ter certeza que
o paciente não está enxergando, isso influencia de forma até para a conduta do paciente, até se houver alguma disputa jurídica. Fazer uma oclusão do paciente com curativo não compressivo, mínimo possível de pressão no olho. Pode começar com uma analgesia para o paciente, dependendo de onde o paciente estiver, você pode começar também com uma antibiótico terapia, fazer um raio-x de órbita, uma tomografia para afastar um corpo estranho metálico e encaminhar o paciente para o oftalmologista com urgência. Essas são as situações, trauma ocular perfurante, são as situações mais graves de todas essas que a gente vai falar hoje. Esse aqui, ó, são casos, todos que a gente operou lá na clínica. Esse aqui entrou uma fagulhinha de ferro dentro do olho, trabalhando com mecânico, né? Trabalhando com marreta, metais. O do meio aqui cortou o olho com uma faca, estava mexendo com um negócio, cortou o olho com a faca, de fora a fora. E aqui no lado direito, essa foto do lado direito, é esse paciente que cortou o olho já suturadinho, bonitinho, nem parece que é a mesma pessoa. Mas é óbvio que esses traumas têm uma implicação muito grande no prognóstico visual, né? Uma pessoa que cortou o olho dessa forma, ou que entrou um corpo estranho no olho dessa forma, ele não volta a ter uma visão normal ou próxima do normal. Esses pacientes vão ter limitações na sua visão para o resto da vida. O melhor é evitar. Lembrando sempre que um EPI, um óculos de proteção, custa R$12, custa mais barato do que um colírio, que qualquer um desses pacientes vai ter que usar vários colírios aí, fora o impacto na vida da pessoa. Traumas oculares contusos. Então, é a mesma coisa. Uma história clínica, tomou pancada no olho, uma bolada no olho jogando futebol, uma cotovelada. O olho vai estar vermelho, vai estar quente, o paciente vai estar com dor nos olhos, baixa de acuidade visual. Trauma ocular contuso, especificamente, a pessoa pode ter uma baixa de acuidade visual sem enxergar nada. Ele pode ainda estar enxergando. Evitar a manipulação excessiva do olho, começar com uma analgesia e encaminhar para o oftalmologista. Então, a gente vê isso aqui, trauma contuso. Ifema, desinserção de íris, algumas vezes catarata aguda, catarata traumática. Isso aqui também, infelizmente, para o médico do pronto-socorro, não tem muito o que fazer, tem que caminhar para os oftalmologistas. E passando aqui pelos traumas, que realmente são as situações mais complicadas, a gente vai trocar agora o assunto para um assunto mais comum que todo mundo já viu, que são as famosas conjuntivites. É uma conjuntivite aguda, né? Lembrar que a conjuntivite é uma doença, uma condição autolimitada, sendo muito raras complicações. Lembrar, gente, que mais de 90% das conjuntivites são virais. Tem estudos que dizem que passa de 95%. E tem gente que diz que até conjuntivite bacteriana, toda conjuntivite bacteriana teve um comecinho viral também. Então, lembrar que a maioria das conjuntivites são virais. Hiperemia ocular, visão preservada, uma dor ocular leve, secreção nos olhos, edema de pálpebra, tudo isso a gente vai ter com conjuntivite. O que a gente vai fazer com esse paciente? Vai prescrever lubrificante, dar um analgésico, uma dipirona, se houver necessidade, higiene local. Eu gosto muito de passar ibuprofeno. Eu acho que os pacientes com conjuntivite, com edema de pálpebra, aquele paciente que está mais sintomático, eu acho que sempre legal ele ir para casa com um ibuprofeno, usar um ibuprofeno 2, 3 dias. Ele fica menos sintomático, fica mais tranquilo. E é isso que a gente vê. São esses olhos vermelhos, algumas vezes unilateral, algumas vezes bilaterais. Criança, a gente vê muito conjuntivite bilateral, edema de pálpebra, mas a criança está brincando, está conversando, o adulto está brincando, está conversando, ninguém está chateado, ninguém está com a vista ruim, só está com o olho vermelho, secreção. Ao contrário das conjuntivites bacterianas, que os sintomas são muito parecidos, mas aí a gente vê essas secreções abundantes, essa secreção muito purulenta, o olho acorda grudado de manhã, o olho acorda pregado, aquele paciente que tem um sintoma mais florido. Lembrando que uma grande parte das conjuntivites bacterianas são conjuntivites virais mal resolvidas. Eu costumo falar que conjuntivite é igual gripe. A gente pega e depois de alguns dias a gente se cura, não precisa de fazer muita coisa. Mas as gripes viram outras coisas. A gente pode ter gripe virando dor de garganta, dor de ouvido, pneumonia, bronquiolite. E essas gripes mal resolvidas vão ser necessário entrar com antibiótico, entrar com outras coisas depois.
Aqui já são quadros de conjuntivites complicados. Então, a gente vê esse quadro superior à esquerda, um paciente com pseudomembrana, que é uma formação de fibrina que se adere ao tarso. O paciente com isso tem muita dor. A gente vê quadros de pacientes que têm até fibrose no tarso, devido à formação dessas pseudomembranas, olhos muito purulentos, olhos muito permeados. Então, lembrando que conjuntivite é uma doença autolimitada, mas que entre 7 e 10 dias tem que estar todo mundo livre da conjuntivite. Conjuntivite que dura mais do que 7 dias, do que 10 dias, tem que ser avaliada pelo oftalmologista. Então, o que o paciente com conjuntivite, o que a gente tem que pensar? Que os que estão com muita dor ocular, com perda da visão, muita secreção purulenta muito abundante, o paciente está com sensação de corpo estranho, uma suspeita de que ele teve um envolvimento de córnea, um paciente que está com uma conjuntivite, mas ele teve um trauma ocular recente, ou que ele passou por uma cirurgia oftalmológica recente, ou que ele teve uma infecção ocular recente, uma toxoplasmose, todos esses pacientes com conjuntivite merecem ser avaliados pelo oftalmologista depois que eles passarem pelo PS. Esses aqui seriam os quadros de conjuntivite que a gente tem que encaminhar para o oftalmologista depois que a gente atende no PS. E descartando essas alterações oculares de maior gravidade, a maioria das conjuntivites é autolimitada. O que a gente vai pedir para os pacientes fazer? Higiene frequente das mãos e da face, evitar coçar os olhos, limpar os olhos com lenço de papel macio e descartável, trocar fralda, lençol, toalha, todo dia, uso individual, não compartilhar objetos de uso pessoal, pode ser feito compressa com água fria ou soro fisiológico, usar colírio lubrificante. Isso é o padrão de tratamento das conjuntivites agudas leves, conjuntivites agudas virais, que, lembrando, é mais de 90% das vezes. Lembrando que o vírus, o adenovírus, os vírus de conjuntivite, eles têm um poder de transmissão muito grande, então o paciente tem que pegar atestado. Lá na clínica, lá na SEMES, por exemplo, a gente está atestado de 7 dias para os funcionários com conjuntivite, não pode ficar funcionário com conjuntivite trabalhando. E eu sei que é chato no PS a gente ouvir isso, porque parece que tem um pessoal que vai lá sempre com conjuntivite sexta-feira, mas, assim, até que você prove o contrário, você tem que afastar o cara uma semana do trabalho dele, porque senão vira uma confusão de conjuntivite inacreditável. É interessante, fazendo um adendo aqui, né? Conjuntivite desapareceu no passado, no ano do Covid. A gente quase não viu conjuntivite, porque ninguém estava se misturando mais, todo mundo passando álcool na mão, fazendo higiene. A gente não vê o Covid, entre várias outras coisas, ele fez diminuir muito a quantidade de conjuntivite, de vírus de conjuntivite circulando na população. Ano passado foi o ano sem conjuntivite. Tiver que trocar, melhor ter um ano com conjuntivite sem Covid, né? Mas, assim, o que não teve conjuntivite, não teve, não. Foi muito pouca conjuntivite circulando no ano passado. E vamos trocar de tema, então. Conjuntivite, já passamos aqui. Vamos agora imaginar o seguinte: se a pessoa ela tem esse quadro de conjuntivite, esse olho vermelho coçando, mas ela tem uma dor, ela tem uma sensação de corpo estranho, ela tem uma areia presa no olho, uma fagulha que bateu no olho. O que a gente vai pensar? Que o paciente tem um corpo estranho de córnea ou um corpo estranho de tarso. Como que a gente consegue fazer esse diagnóstico? Pinga uma gotinha de colírio anestésico. Você pingar uma gota de colírio anestésico, o paciente ficar feliz da vida, parecendo que você removeu a doença, a chance de ser uma lesão de córnea ou um corpo estranho é muito grande. Quem se sente confortável pode tentar tirar, everter a pálpebra, fazer aquela brincadeira de everter a pálpebra, igual quando a gente era criança, fazia que o olho era zumbi, e tentar tirar o corpo estranho do tarso com um cotonete. Quem for muito confortável, tiver com uma visão muito boa, um óculos para perto muito bom e tiver uma lanterninha muito boa, pode tentar tirar também da córnea. Mas a gente nunca recomenda muito, não. Manda para a gente que a gente tira isso com uma agulhinha, demora 5 segundos para tirar. Lembrar que a gente não prescreve colírio anestésico para paciente em nenhuma hipótese. Colírio anestésico retarda a cicatrização de córnea, pode causar doença de córnea crônica e é um problema muito grande quando o paciente chega no consultório usando colírio anestésico há um mês ou uma semana.
Normalmente são pacientes que não vão ter um desfecho legal. Então, aqui tá os famosos corpos estranhos. São essas bolinhas pretinhas aqui, ó, revertidas no tarso. Grande maioria das vezes são homens, eles contraem isso no trabalho, voam, uma fagulha, a famosa fagulha. Isso aqui é o que a gente vê direto no consultório. Isso não é difícil de tirar, gente, mas a pessoa tem que se sentir confortável, é óbvio que tem que se sentir confortável. A gente, oftalmologista, tira isso em segundos, mas ninguém é obrigado a tirar isso no pronto-socorro, não. Tá? Isso aqui, quem não se sente confortável, quem não quer tentar, não é tanto problema. Isso não é urgência, né? Só é muito desconfortável para o paciente. O paciente consegue, se isso for um domingo, o paciente consegue ir para casa, toma um remedinho para dor, uma dipirona, fica de olhinho fechado e vai no oftalmologista na segunda-feira de manhã que a gente tira. Isso não é tão complicado assim, não. Dá para viver 24 horas com isso no olho. Os colegas oftalmologistas que estão escutando aqui a aula, né? Todo oftalmologista já chegou paciente no consultório com pessoa com uma fagulha dessa presa no olho. Falou, mas quanto tempo tem que estar? Tem um mês. Tem gente que fica um mês com isso no olho e vai lá para a gente tirar, morrendo de dor. Ficam 30 dias e começa a sentir dor de um dia para o outro. Eu já tirei casca de amendoim também, casca de alpiste preso no olho. A gente vê cada coisa que é inacreditável. Mas o mais comum são essas fagulhas metálicas. E esse aqui é o corpo estranho de córnea. Né? Essas fagulhinhas metálicas, com esse halo branco em volta, que já é sinal de um pouquinho de cronicidade. Esse corpo estranho de córnea é mais difícil de aguentar passar um final de semana com ele. É muito ruim. Só que esse é mais difícil de tirar. Esse com cotonete, algumas vezes você não consegue tirar. Tem que ser com agulhinha de insulina, com a lâmpada de fenda, aquele aparelho que encosta o queixo à testa que a gente tem no consultório. Tem que ter calma. Algumas vezes a gente usa um motorzinho para debridar essas bordas brancas. Esse aqui eu não sei se eu tiraria num pronto-socorro sem uma lâmpada de fenda, não. E córnea também, a gente tem que lembrar das queimaduras químicas de córnea, né? Então, queimadura por material químico de córnea, seja álcali ou seja ácido, sempre tem que ser encaminhada para o oftalmologista. Esses pacientes vão ter dor, hiperemia, lacrimejamento e uma diminuição razoável da acuidade visual. Tem que lavar os olhos desses pacientes com muita água, muita água, muito soro. Pode pingar umas gotinhas de colírio anestésico para ajudar a lavar, porque senão o paciente não vai deixar você lavar. Se quiser, everta a pálpebra e limpe a pálpebra com cotonete, bem delicadamente, depois anestesia, para você conseguir tirar o máximo possível dos debris, né? O máximo possível do resto do produto químico que caiu no olho da pessoa. Queimadura por materiais químicos, a gente nunca oclui. Nunca fecha o olho do paciente, passa epitesan. Nunca. Se o oftalmologista não olhou, você nunca oclua. Porque qualquer resto de material químico que fica no olho, com o olho ocluído, esse material químico vai só penetrar mais no olho e lesionar mais. Então, é muita lavagem, anestésico local, analgésico e pedir para o paciente procurar o oftalmologista. As ceratites actínicas, ceratites por radiação, muito comum com solda, e algumas vezes a gente vê isso com sol também, tem pescador que vai pescar, esquece, passa protetor solar e esquece de levar um óculos escuro. Depois chega em casa com o olho vermelho, o olho doendo. As ceratites por radiação são mais autolimitadas, né? O paciente tem uma quantidade de dor absurda, muita dor, e sempre algumas horas depois de contato com o sol ou com a solda, e chega no pronto-socorro de madrugada morrendo de dor, e normalmente é algumas horas depois, 6 a 8 horas depois de contato com a radiação ultravioleta. E esses casos a gente pode usar um colírio anestésico para fazer o exame, e nesses casos, quando é por radiação, ceratite actínica, você pode ocluir por tempo limitado. Então, aqui são as lesões de córnea, né, por ácidos e álcalis. Esse cantinho inferior esquerdo é a ceratite actínica, que dá essa ceratite ponteada aí, que é o que a gente vê no consultório. E, mantendo na córnea, agora vamos para as ceratites infecciosas. Então, as ceratites infecciosas, úlceras de córnea, você tem que ter uma quebra da barreira epitelial e uma infecção da córnea. Elas podem ser por bactérias, por vírus, né? No caso, a mais comum é herpética,
fúngicas ou por protozoários. Fúngica, que a gente vê muito aqui na região, é acidente com folha, em lavrador. Protozoário, acantameba, são lesões muito raras. É comum paciente que nadou em rio, nadou em rio ou lagoas, água doce não tratada. A bacteriana é mais comum e a herpética também. Então, os quadros clínicos são muito parecidos: vermelhidão, dor e lacrimejamento. Lembrando que ceratite não infecciosa é rara, né? Toda ceratite, toda lesão de córnea, você tem que imaginar que ela é infecciosa. Então, são esses quadros aqui. São essas pessoas com muita dor no olho e com essas manchas brancas nos olhos. Algumas vezes pode formar hipópio, pode formar pus dentro do olho. Então, vamos lá, gente. De córnea, a gente já passou bastante aqui pelas situações de córnea. Vamos agora falar do glaucoma agudo. O que é o glaucoma agudo, né? Glaucoma agudo de ângulo fechado. É o paciente que vai chegar no consultório com muita dor nos olhos, normalmente unilateral, visão borrada. O paciente chega muito debilitado, o paciente chega com dor de cabeça, com náusea, agitação psicomotora, o olho vermelho, edema de córnea, a pupila com meia midrise. Então, o paciente chega com a pupila dilatada, né? Não totalmente dilatada, mas com pupila dilatada. E com aquele olho endurecido. Quem quiser tentar palpar vai sentir um olho endurecido e o paciente vai sentir muita dor também. Muitas vezes não consegue nem palpar. O que o médico do pronto-socorro vai fazer? Vai dar um analgésico para esse paciente e vai encaminhar. Então, essa foto é uma foto que tenta mostrar o que seria a diferença do tamanho da pupila, né? No lado direito aqui, a gente vê uma pupila de tamanho normal, no lado esquerdo uma pupila em meia midríase, né? Um pouco dilatada e vermelha. Alguns casos chegam com esse haze de córnea, né? Essa sensação de que a córnea está embaçada, como se a córnea perdesse a transparência. A córnea da gente tem aquela transparência igual ao vidro de relógio. Ela chega embaçada, né? A pupila meio dilatada, a hiperemia conjuntival periciliar, que é os vasos da esclera dilatados aqui em volta da íris. Pulamos, então, de glaucoma agudo, né? Que também o que o médico do pronto-socorro vai fazer? Encaminhar o mais rápido possível e dar analgésico. E agora vamos para outras doenças. Vamos para as doenças que causam baixa de acuidade visual. A mais comum de baixa de acuidade visual, a mais comum não, a mais grave, né? Seria a oclusão da artéria central da retina. O paciente tem, normalmente, acima da 5ª década de vida, ele vai ter doença aterosclerótica subjacente, normalmente é unilateral, súbito, pode estar associado com formação de trombos e êmbolos. O paciente não sente dor, o olho calmo, o olho não fica vermelho, o paciente simplesmente não enxerga mais. Ele vai ter perda do reflexo pupilar aferente e esse paciente, interessante que ele é elegível para o protocolo de AVC isquêmico, né? Você pode fazer trombolítico nele se você tiver certeza de que o evento da oclusão da artéria central da retina tem no máximo 6 horas. Lembrando que, segundo a aula, né, do AVC isquêmico, do uso trombolítico, da alteplase, o melhor resultado são em até 2 horas, e na oclusão de artéria central da retina segue esse mesmo raciocínio. Quanto mais rápido você conseguir fazer o diagnóstico da oclusão da artéria central da retina, melhor vai ser o resultado. E se você fizer o trombolítico em tempo hábil, o paciente volta a enxergar 100%. Interessante aqui, só um adendo, é que 50% dos pacientes que têm oclusão de artéria central da retina, eles provavelmente vão estar mortos em 5 anos, porque a doença aterosclerótica de base que causa oclusão de artéria central da retina, ela vai progredir e ela tem um índice de mortalidade muito grave, é muito alto. O paciente com oclusão de artéria central da retina tem que ser avaliado pelo cardio e pelo neuro. É uma doença multifatorial. E o que a gente vê é isso aqui, é o famoso mácula em cereja, né? Cherry spot mácula, né? Então, essa retina branca do slide esquerdo com a mácula bem vermelhinha significa que toda a retina branca está isquêmica, não tem sangue passando nas camadas internas da retina, e a mácula vermelhinha, porque ela ainda tem irrigação sanguínea da coroide. No lado direito, a gente vê uma oclusão de um ramo da artéria central da retina, para a gente diferenciar o que seria uma retina normal, que seria essa retina mais avermelhada embaixo, e uma retina edemaciada e isquêmica.
Descolamento de retina, perda de visão súbita. Ou não, nem sempre é súbito. Olho calmo e indolor, normalmente precedido por moscas volantes e fotopsias. O paciente fala, doutor, estou vendo um monte de mosquitinho na minha visão, estou vendo brilho. O paciente ele vê mais ou menos assim, ó, ele vê uma sombra preta num lado da visão e outro lado cheio de mosquitinho preto passando em flash. Esse paciente, quando chega no pronto-socorro e é desconfiado que ele está com descolamento da retina, obviamente esse paciente só pode ser atendido pelo oftalmologista, né? Não tem muito o que fazer no pronto-socorro para ele, não. E é isso aqui que a gente vê no consultório. É uma retina parcialmente descolada aqui no lado esquerdo ou totalmente descolada no lado direito, e esses casos são cirúrgicos. Isso aqui a gente atende e opera. Vamos trocar um pouco agora. Paciente com hiposfagma, que eu acho que vocês veem bastante no pronto-socorro também. Hemorragia conjuntival, quadro clínico indolor, súbito, visão normal. Então, o paciente chega com uma mancha vermelha nos olhos e visão normal. Normalmente, após espirro, tosse, levantar peso, fazer esforço, vomitar ou esfregar os olhos com força. Hiposfagma recorrente, a gente tem que pensar em hipertensão arterial sistêmica. Então, é isso aqui que a gente vê. É o famoso, doutor, acordei com uma mancha de sangue no olho. A gente vê em criança, muitas vezes criança está associada a náuseas, enjoos, tosse, espirros. Pode ser pequenininho, igual aqui na parte inferior direita, ou pode ser muito grande, igual na parte superior direita, né? Inferior direita, superior direita. Normalmente, as hemorragias muito grandes assim estão associadas a paciente fazendo uso de anticoagulante ou antiagregante plaquetário. Doença benigna, gente, não tem nada para se preocupar com isso, é só passar um colírio lubrificante, tranquilizar o paciente, que de 7 a 10 dias esse sangue absorve todo. Não tem nada para a gente se preocupar. Vamos mudar um pouquinho também de assunto, vamos falar das blefarites, inflamações das pálpebras. Eu acho muito difícil aparecer um paciente com isso no pronto-socorro, mas não é impossível. Então, pálpebras vermelhas com hiperemia, coceira, crostras, né? Secura também. Como que a gente vai fazer? Limpeza das pálpebras, pode usar colírio antibiótico ou com corticoide, e se o paciente tiver uma doença de pele subjacente, a gente vai tratar. Então, é o paciente que aparece aqui, com essa espuminha nas pálpebras, com esses pequenos pontinhos de pus na borda dos cílios. As blefarites, elas estão aqui porque as blefarites são os precursores desse problema aqui, ó, que são os terçóis, os ordéolos, os calásios, que a gente vai ver um paciente com blefarite que chega com um nódulo, uma tumoração na borda palpebral, com secreção purulenta, se o nódulo tiver drenado, é edema de pálpebra. Então, são esses pacientes aqui, ó, que chegam com terçóis, crianças, terçóizinhos mais menores, com um olhinho de pus que vai drenar. A gente vê quadros que pode drenar tanto para o bordo palpebral quanto drenar pela própria pele, né? E como que a gente trata terçol, calásio ou ordel? Calor local, muito calor local, compressa, pressa de água morna, bolinha de algodão com água morna, limpeza se necessário, uma pomadinha antibiótica com corticoide, um Silodex, um antibiótico corticoide para ser passado na pele, e um anti-inflamatório não esteroidal. Também gosto de passar para os meus pacientes um ibuprofeno anti-inflamatório não esteroidal para ajudar a desinchar, ajudar o edema e ajudar a tirar a dor, porque algumas vezes isso aqui é muito incômodo. E o que esses ordéolos, né, o que os ordéolos, os terçóis, os calásios, as blefarites acabam evoluindo para os ordéolos, terçóis e calásios, e os ordéolos, terçóis e calásios não controlados, eles vão evoluir para esse nosso amigo aqui, famoso celulite periorbitária. Então, lembrando, celulite pré-orbitária, a pré-septal é uma infecção da porção anterior da pálpebra que não envolve a musculatura extraocular e a órbita. E a pós-septal ou orbitária envolve os músculos e a gordura de dentro da órbita. Essas doenças, celulite, são normalmente doenças pediátricas, né? A gente vê, difícil ver adulto com isso. Normalmente, adulto com isso teve trauma palpebral, né? O paciente teve trauma palpebral e uma porta de entrada, uma solução de continuidade na pálpebra, por onde entra essa infecção que vai acometer a órbita ou a periórbita. Em crianças, isso pode vir secundário a uma sinusite, então a criança pode ter isso sem nunca ter tido uma lesão de pálpebra, e aí nesse caso a gente tem que sempre pensar em hemófilos influenza. Lembrando que a celulite orbitária, né, ela é uma urgência e requer internação para tratamento imediato.
porque a chance de evoluir para trombose de ser cavernoso e meningite é muito grande. Então, é isso que a gente vê as crianças, né? Você vê que as fotos aqui são basicamente de crianças com esse edema da pálpebra e dos anexos. A criança normalmente está com estado geral bom, mas quando evolui para celulite orbitária, vai ter febre alta, vai ter todos aqueles sintomas e sinais de que está evoluindo para uma doença mais grave. Então, vamos agora para mais uma doença só ocular, para as uveites. Então, uveite anterior aguda, normalmente é uma uveite sintomática. Lembra um pouco o glaucoma agudo de ângulo fechado. A diferença principal é que tem dor ocular menor e a pupila não vai estar dilatada. Mas lembra bastante, né? Aquela baixa acuidade visual, fotofobia, dor ocular e hiperemia. Né? Aí ela pode ser causada por várias coisas. Tem tuberculose, toxoplasmose, tem várias doenças de BC, artrite reumatoide. Então, as uveites a gente encontra no pronto-socorro mais raramente, mas pode-se pensar em uveites também quando vê um paciente com o olho assim, ó. O olho com essa substância branca dentro do olho, o olho com uma hiperemia perilimbar, né? Os vasos dilatados aqui perto da íris, pupila fechada, pupila com formato diferente, né? Pupila corectópica, ou esse olho aqui esbranquiçado, como que é sinal de inflamação crônica, né? Esse paciente já está com catarata. A gente pensa em uveite aguda. O que o médico do pronto-socorro vai fazer? Referenciar para o oftalmologista, passar um anti-inflamatório ou um analgésico para dor e pedir para procurar o oftalmologista o mais rápido possível. E aqui, acabando, que isso aqui por si só seria uma outra aula muito grande, que é neurooftalmologia no pronto-socorro. Então, o que a gente tem que pensar em doenças neurooftalmológicas no pronto-socorro? A gente tem que pensar em doença neurooftalmológica naquele paciente que chega com uma perda de visão unilateral com alteração de reflexo pupilar e dor. Se ele tiver dor, a gente vai pensar em neurite óptica, esclerose múltipla, neurite óptica autoimune, neurite ópticas infecciosas. Esse paciente vai ter perda de visão unilateral, dor, o olho não vai estar vermelho, o olho não vai estar doendo. Aliás, mentira, vai estar doendo principalmente quando ele mexe os olhos, né? A gente tem que pensar em neurite óptica, pensar em adulto jovem, normalmente unilateral. Esses pacientes vão ter alterações na visão de cor, que não é comum nas outras doenças, né? O paciente sente diferença de cor, e principalmente aqui a alteração no reflexo pupilar aferente, né? O paciente não vai estar com os reflexos pupilares legais, e nesses casos tem que pensar também em neurite óptica. Mas eu acho que o mais importante aqui desse slide é esse segundo item aqui, ó, arterite de células gigantes. Então, paciente acima de 50 anos, dor na área temporal, dor na face, claudicação mandibular, que não é fácil de identificar claudicação mandibular, edema na área temporal, baixa de visão de um olho, febre, VHS elevado e uma perda de visão de um olho. Esse paciente tem que pensar em arterite de células gigantes e tratar esse paciente, porque se você não conseguir salvar o olho que está acometido, você consegue salvar o olho contralateral, tá? Lembrando que vários estudos dizem que o acometimento bilateral é em 100% e pode começar em até 3 dias. Então, paciente idoso, dor na área temporal, essas coisas assim, você não consegue entender, faz um VHS. VHS deu mais 50, pensa numa arterite temporal, começa com corticoide para esse paciente, porque não vai fazer mal para ele tomar corticoide 1, 2 dias, mas vai fazer muito mal para ele ficar cego dos 2 olhos, porque ele não está tomando o corticoide e está com arterite de células gigantes. Lembrar também de caso de perda de visão unilateral com muita dor, trombose de seio cavernoso. Trombose cavernoso é uma doença muito grave, né? Assim, é muito difícil o paciente ir no pronto-socorro com uma trombose de seio cavernoso. Ele vai no pronto-socorro com uma outra doença e ele vai desenvolver o trombose de seio cavernoso internado no hospital, né? Não sei, em casos muito graves, o paciente vai estar com alteração do sistema nervoso central, cefaleia, reflexo pupilar alterado, pitose. E lembrando que trombose de seio cavernoso pode, na maioria das vezes, ser bilateral, tá? A pessoa pode ter trombose, começar em um lado e o seio cavernoso causar trombose bilateral. E vou continuando um pouquinho aqui, já acabando aqui, neurooftalmologia no pronto-socorro, a gente tem que pensar na hemenopsia homônima, né? Perda de campo bilateral do mesmo lado. Um paciente chegou dizendo que ele perdeu o campo
dos olhos e não tem dor, a reflexo pupilar alterado, você tem que pensar, né, se for possível, em dar o diagnóstico de hemenopsia, vai fazer uma ressonância desse paciente para afastar tumores e AVC, e AVC isquêmico e AVC hemorrágico também, né? E lembrando das diplopias e das pitoses, né? Paralisia de terceiro e sexto par, que normalmente podem cursar com urgência se forem associados a AVC ou tumores intracerebrais. Então, gente, basicamente, já falei bastante. Aqui só mostrando, né, a paralisia de sexto par aqui nesse primeiro slide, né? O paciente não está abduzindo direito o olho, aqui embaixo ele não abduz direito aqui o olho esquerdo. Aqui uma foto de uma arterite temporal, né, de uma paciente aqui com alteração temporal, e a última foto aqui é um paciente com uma celulite orbitária, olho muito inchado, epitose, que pode com chance muito grande de evoluir para uma trombose cavernoso. Criança, né, celulite orbitária, lembrando que é mais comum em criança do que em adulto. E é isso, gente, muita coisa, né, para a gente falar. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se alguém tem alguma dúvida... Marcelo, muito obrigado. Agora o Fernando vai conduzir agora aquelas perguntas, né, Fernando? Você conduz para a gente aí? A Alessandra vai apresentar as mesmas perguntas para ver o grau de aproveitamento da gente aqui, tá? Por favor, Fernando. A gente vai voltar então nas perguntas, aquelas mesmas perguntas que haviam sido feitas antes de começar a aula. Pode projetar a primeira, fazendo favor. E agora a gente vai dar 30 segundos, vai ser um pouquinho menor o tempo, a gente deu 1 minuto na primeira vez. Primeira perguntinha, das medidas seguintes, qual a não recomendada em casos de ceratite, né? Queimadura, no caso, ocular. Deixar passar aí os 30 segundos, está quase chegando lá. Bom, deu 30 segundos, enquanto o pessoal ainda vai votando, eu vou comentar. Aqui, né, o Bruno Beber, ele coloca igual aquelas questões de vestibular e aquelas questões de prova de residência, tem sempre um não, exceto, entendeu? Tem que ficar atento aí, que a gente lê já vai para a resposta, mas tem que olhar o não ou o exceto. Foi do E aqui a gente... fez. Eu que fiz. Então é os dois, é pegadinha, entendeu? Então, quando a gente fala não aqui recomendada, da queimadura ocular, é o que o Marcelo acabou de falar, né, gente? A gente não pode ocluir, não pode fazer um curativo, porque você não sabe se essa queimadura ocular, seja por uma substância de pH ácido ou básico, se ainda tem algum resto dela ali dentro do olho, né? E se tiver, ela vai causar mais lesão. Então, é não ocluir. É basicamente fazer o que está acima. É lavar bastante. Quando você acha que você já lavou o suficiente, você aproveita e lava mais um pouco, de preferência. Começar, né, com antibiótico, usar o analgésico para permitir um exame melhor e dar o anti-inflamatório para o paciente. Próxima perguntinha, pergunta 2 agora. Pode começar a votar, eu vou lendo aqui. Tumorações nas pálpebras, início súbito e doloridas, com edema e hiperemia, normalmente cursam de forma autolimitada e benigna, exceto, tem um exceto aqui, hein? Quando apresentam pontos de drenagem e secreção purulenta, quando apresentam nodulações internas nas pálpebras, quando ocorre queda... Marcelo, me ajuda aí, o que você escreveu aqui? Queda das nodulações internas da pálpebra. Eu acho que era drenagem, acho que quando ocorre drenagem. Apresentam-se muito doloridas, estado geral, febre alta em crianças abaixo de 6 anos de idade. Aquele slide, isso aqui ficou fácil, né? Tem aquele slide, era o finalzinho da aula do Marcelo ali, tinha aqueles slides, o pessoal está votando aí, já passou os 30 segundos. E exatamente isso. Lembrar que essas tumorações de pálpebra, gente, do olho vermelho, normalmente são os calásios ou os ordelos, você vai ver uma bolinha como se fosse um furúnculo, entre aspas, drenando. O ordelo é na raizinha do cabelinho do cílio, e a pálpebra e o calásio é um pouquinho mais interno. Então, a questão de fazer um olhinho ali e drenar não preocupa, entendeu? É a evolução normal. A gente vai fazer o calor para drenar como se fosse um abscesso. Mas neste caso aqui, quando tem uma queda de estado geral,
é uma febre alta em crianças abaixo de 6 anos e muito dolorida, você tem que ficar alerta para a questão de celulite, questão mais grave. Pode passar a próxima. Entre os sinais de gravidade, em um caso de trauma ocular perfurante, podemos excluir. Ó, vê que tem sempre um excluir aqui. Sinais de gravidades. Marcelo não é fácil, não. Ele dá a pergunta, aí você vai seco na resposta, você tem que ver que tem um não, um exceto. Então, vamos repetir. Ó. Entre os sinais de gravidades, em caso de trauma ocular perfurante, podemos excluir o quê? Ou seja, o que não é um sinal de gravidade em um trauma ocular perfurante? Então, a gente tem hemorragia, corectopia, que é o formato irregular da pupila, hipotonia e uma baixa de severa de acuidade visual. Toda vez, gente, que você tiver uma baixa de acuidade visual severa, é grave, seja o que for no olho. Para a gente é um dos sinais mais importantes. Hipotonia ocular também, o olho está com a pressão menor, e se a pupila está num formato irregular, seja num fechamento absurdo, numa miose ou numa midríase, uma dilatação, também é grave. Já a hemorragia, não. A gente viu aquele caso de hemorragias, por exemplo, subconjuntivais que a gente tem, que não são um sinal grave, é um sinal muito inespecífico. Tá? Pode ir para o próximo agora, para a última pergunta, eu acho, né? Aqui tem um não, hein, gente? Olha lá, Marcelo, não é fácil, não. Em casos de conjuntivite aguda, qual a conduta não é aconselhada? Estimular a limpeza de secreções com água limpa, lençóis, papel descartáveis, restringir o convívio social do paciente, fornecer atestado profissional, medicar com analgésicos, anti-inflamatórios e colírios, e prescrever colírio com antibiótico e corticoide tópico em todos os casos. Essa aqui deu 100%, né? Todo mundo aqui está acostumado a fazer prova de residência ou fazer concurso, tudo está escrito sempre, nunca, a gente já vai logo nessa alternativa para ver. Mas é exatamente isso, você não vai ficar passando colírio de antibiótico e de corticoide para todo mundo, no caso de uma conjuntivite. Lembrar que a maioria das casos de conjuntivite, elas são virais, 80% é viral, 20% só é bacteriano. E, na verdade, o mais importante aqui é que às vezes a gente negligencia um pouco, é afastar a questão do paciente desse convívio social, lembrar dele individualizar a questão de toalha de rosto, toalha de banho, quando for secar os olhos com papelzinho descartável para secar e jogar fora, muita limpeza da mão, passar álcool na mão, para evitar a transmissão, porque a transmissão é por contato, né? Então, assim, queria agradecer bastante o Marcelo, a aula tem bastante tópico, eu brinquei com o Bruno, que é igual a gente dizer assim, fale para mim das urgências pediátricas no PS. Ficaria um tema bem diverso, né? E aí o tema foi dessas urgências do pronto-socorro. O Marcelo deu um enfoque especial na questão da síndrome do olho vermelho, que na verdade é o que mais aparece para a gente. Então, antes de voltar a palavrinha para o Bruno, deixar algumas perguntinhas que, assim, são básicas e para um clínico geral ajuda bastante, principalmente quando às vezes tem que ligar, fazer contato com um oftalmologista para poder saber se vai referenciar ou não naqueles horários que não tem ninguém no consultório, seja final de semana, feriado ou à noite. A primeira perguntinha tem baixa de visão? Né? Naquele fluxograma que o Marcelo colocou. Baixa de visão é um sinal muito importante. E um teste de confrontação simples que você faz com o paciente, você consegue identificar uma baixa de visão desse paciente. Segundo, se o paciente queixar de baixa de visão ou não, pega uma lanterninha do celular mesmo, liga a luzinha do celular e coloca na pupila do paciente. A pupila tá bonitinha, tá redondinha, reage à luz, ela fecha direitinho. Quando você ilumina ela, do outro lado também fecha, isso é um bom sinal. Não, Fernando, ela não contrai, está dilatada, o outro lado, você joga a luz, o outro lado contra a lateral não fecha, já é sinal de gravidade. Trauma, obviamente, precisa ser visto sempre. Olhar a córnea, quando você vai olhar a pupila, o Marcelo deu o exemplo do vidro do relógio, né? Ela tem que estar transparente, bonitinha. Se ela não tiver transparente, tiver algum ponto branco nela, tiver algum corpo estranho, ou seja, tiver algo errado ali naquele brilho da córnea, é um indicativo que vai ter alteração. E uma motilidade ocular básica, né? Basicamente, acompanhar o dedo ou a luzinha do celular mesmo para você ver se tem alteração de motilidade. Então, essas são perguntinhas básicas que
que às vezes ajudam, que quando liga para perguntar uma referência, a gente sempre pergunta como é que está isso, como é que está aquilo. Aí não é incomum o médico do pronto-socorro falar assim, pera um pouco que eu vou lá ver e volto, entendeu? Acontece também, é uma coisa que a gente sabe que não é o dia a dia de muitos dos colegas, e aí, como não é o dia a dia, às vezes a gente precisa dessa ajuda. Voltar agora para o Bruno, agradecer a ele, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí que teve logado até agora com a gente. Bruno, com você. Alessandra, agora nós vamos passar a estatística pré e pós-apresentação. Você passa, por favor? Esse aqui foi o nosso pré, tá vendo? Ó? A primeira pergunta, a gente teve um acerto aí. Qual que é acerto aí, Fernando? A última. A última. A gente teve um acerto de 36% e o pós-teste. Não, pós-teste. Passamos para 78%. Tivemos uma melhora. Por favor, Alessandra, continua. A segunda pergunta... Essa é a segunda pergunta? Está na primeira ainda. Está na primeira ainda. Isso. Essa Você foi o pré-teste da segunda. É a segunda, né? Essa é a segunda pergunta ou a primeira? Não, essa eu acho que é a terceira. Essa é a terceira. Pulou a segunda, Alessandra. Deixa eu compartilhar aqui. Para mim, aparece essa daqui como segunda no pré-teste. Confirma aí se está aparecendo aí. Essa é a segunda pergunta. Qual que é a resposta dessa, Marcelo? A última. A última também. O pré-teste foi 60% e o pós-teste? Não, acho que o pós-teste era 60%, o pré-teste era menos. Volta lá, por favor, Alessandra. Isso, ó. Isso aí. O pré-teste era 60%, o pós-teste nós passamos para 93%. Vamos para a terceira questão, por favor. Passa. Isso. Essa é a terceira questão, Marcelo. A correta era? A primeira. Nós tivemos um acerto aí de 43% e passamos para 76%. Você vê que a gente teve uma melhora significativa em todas até agora. Por favor, Alessandra, a última. A certa era? A última. A última. A gente já teve um acerto de 93 e passamos para 100, até eu lembrava. Essa aí, o Fernando falou, a gente já é questão de prova. Obrigado, Alessandra. Gente, eu vou abrir para perguntas, para todo mundo que quiser fazer, mas eu tenho uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, Tolenhuna, qual a bobagem? Eu sou radiologista, alguém me pede para olhar. Qual a bobagem eu não posso fazer? No pronto-socorro? Eu acho que testar a acuidade visual. Pedir o paciente fechar o olho assim e falar assim, o senhor está enxergando? Não estou enxergando nada. E agora? Agora eu estou. Eu acho que testar a acuidade, eu acho que seria assim, a coisa mais importante, eu acho. Porque se o cara está enxergando... Oi? Desculpa, eu te interrompi. Não, porque se ele está enxergando, as chances dele ter uma coisa muito grave é pouca, assim, uma coisa que evolua de forma muito desfavorável em 24 horas, 48 horas. Mas se ele não está enxergando nada, está tudo escuro, está muito ruim, aí esse cara, ele algumas vezes pouco tempo faz diferença para ele, entendeu? E outra coisa também é assim, às vezes fechar e mandar para casa, né? Ocluir e mandar para casa sem saber o que é, não é legal, né? Também. Que não resolve nada, né? É melhor passar um colírio lubrificante. Lavar sempre. Lavar quando tem história de acidente, né? Lavar, por exemplo, se for história de trauma, não pode sair lavando, não. Lavar é história de acidente. O cara caiu produto químico no olho, a conjuntivite. Tem que fazer uma história clínica, né, Bruno? Porque o cara chegar com o olho vermelho, com secreção, uma conjuntivite, uma ceratite, é mais fácil do que o cara que chega aqui e fala assim, eu não estou enxergando, acordei sem enxergar, entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Fique à vontade. Marcelo, Oi. eu queria fazer uma pergunta. À vontade, João. Aqui, a gente está no pronto-socorro, hoje eu não estou mais, mas está no pronto-socorro, chega aquele paciente que é
soldador que usou solda de noite, que acorda de madrugada queimando ali, aquela sensação de queimação. O que eu faço para ele não desesperar? Pinga uma gotinha de colírio anestésico no pronto-socorro, dá um anti-inflamatório para ele, um cetoprofeno, um anti-inflamatório legal, um analgésico legal, dá um Tilex para ele, pede para ele comprar uma pomadinha de Epitesan e ir para casa passar Epitesan no olho e ficar de olho fechado durante 8 horas que ele melhora. Ok, eu queria parabenizar. A aula foi bem objetiva, viu, Marcelo? Obrigado. Quem trabalha em pronto-socorro, cara, isso é excelente, porque não tem aquele desespero. O negócio é sair do desespero, né? Sim, com certeza. Muito bem. Meus parabéns. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Pela participação, João. Marcelo, você tinha falado da isquemia da artéria central da retina, né? Uma coisa interessante que a gente vai começar a observar mais, quem faz situação dermatológica, eu também faço situação dermatológica, a pessoa está infiltrando ácido hialurônico. E aqui nessa região nasal e periorbital, você tem uma comunicação, uma anastomose do sistema carotídeo externo com o interno. Então, se você pode jogar ácido hialurônico dentro de uma artériazinha, né, e ela lá na artéria central da retina. Tem um caso desse que rolou nas redes sociais ano passado, que foi devastador. A paciente fez isso lá em São Paulo e ela perdeu a visão. Na verdade, essa paciente que fez isso em São Paulo, todo mundo viu esse caso. Todo grupo de medicina, os caras mostraram esse caso. Eu vi o pessoal da oftalme, Karina depois, que é gineco, minha esposa, veio me mostrar porque ela viu de um outro grupo. Essa paciente que teve essa oclusão, Bruno, além dela ter oclusão da artéria central, ela teve oclusão da artéria oftálmica. Ela acabou perdendo estruturas orbitárias. Esse caso foi gravíssimo. É porque, assim, a artéria central é ramo da oftálmica, né? O primeiro ramo da oftálmica. Então, a quantidade deve ter sido tão grande que obliterou a oftálmica. Porque, na verdade, você vai pela supratronclear, né? Funciona aqui e chega lá e chega na artéria oftálmica. Então, chegou no oftálmica e saiu para distal da oftálmica, né? Pegou a artéria central da retina, pegou artérias aqui da musculatura ocular extrínseca. Esse caso que foi um caso bem famoso, assim, nas redes sociais, no final de 99, ou no meio do ano passado, acho que foi no final de 99. Todo mundo viu esse caso, cara. Todo mundo viu esse caso. Foi bem, bem dramático. É isso. Mais alguém, gente? Mais alguma observação, Fernando? Teve uma pergunta da colega, da Inês, se está tendo plantonista de sobreaviso no pronto-socorro do Hospital Unimed. Não, não tem oftalmologista de sobreaviso. O que a gente conta sempre é com a disposição dos colegas, né? Então, quando há um chamado, o colega que está de plantão no pronto-socorro faz o contato. Às vezes o contato é comigo, ou com o Patrick, que acaba que a gente responde mais as questões. Mas, por exemplo, no último sábado eu não poderia ir, o Dr. Paulo Ney Filho foi lá e respondeu. Então, a gente conta sempre com a ajuda dos colegas e ajuda também quando é um caso de trauma ou alguma coisa que precisa de intervenção cirúrgica, com o centro cirúrgico também da SEMES, para que sempre está aberto para a gente poder fazer esses casos mais agudos, que precisam de cirurgia. Mas plantão ou sobreaviso, de forma estruturada, a gente não tem. Tem contar com a boa vontade dos colegas para ir responder. Lembrar só que quando é período útil do dia, de segunda a sexta, a referência é o Centro de Especialidades da Unimed, né? Então, o pronto-socorro referencia para lá para ser atendido lá. Quando não é um dia útil ou quando é um feriado, aí sim gera essas situações que precisa fazer um contato para ver quem consegue disponibilidade para ir lá responder o parecer. Mas, graças a Deus, contando com os colegas aí, a gente tem, nesses últimos anos, conseguido responder os pareceres sem ter necessidade de o paciente ter que se deslocar para outra cidade, ir para Vitória, ou qualquer coisa do gênero, para tentar para conseguir uma avaliação pelo oftalmologista. Mais alguma pergunta, gente? Olha só, eu vou pedir para vocês, antes de a gente finalizar, responderem 2 perguntinhas para mim. É muito rápido, é muito simples. É só para avaliar e para a gente ter um feedback aí. Ó. Já está até na tela. Também é anônimo, tá? A gente vai dar isso aí 30 segundinhos só, é totalmente anônimo, só para a gente poder
entender como é que está o esquema aqui. Mais 5 segundinhos. Pode passar, Alessandra. Mais 5 segundinhos. E é isso. Muito obrigado, gente. Marcelo, muito obrigado. Você brilhou. Fernando, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Eu gostaria de pedir sugestões, enviem sugestões para a gente, reclamações, o que vocês quiserem. Nos dê um feedback, porque a gente está fazendo, a gente está construindo uma coisa junto com vocês, assim, né? O objetivo é que isso chegue a Iuna, isso chegue em Iguaçuí, isso chegue em todas as cidades que nós estamos aqui, com conhecimento de altíssimo nível, que nem esse que o Marcelo ensinou a gente aqui agora. Agradeço muito vocês, muito obrigado. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, só um último lembrete. Queria só enfatizar que na quarta-feira agora, depois de amanhã, às 18 horas, nós temos um programa de integração cooperativista com a Abel, com a doutora Camila e os demais gestores da área, com o tema regulamentação e demandas jurídicas da cooperativa. Muito importante, a gente se vê lá. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, Marcelo, fica à vontade, Fernando. Não, só agradecer a oportunidade. Até a próxima, gente. Eu agradeço, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.